Olá, meus amigos, um bom dia a todos e espero que se encontrem bem. Estamos novamente aqui para estudar convosco o livro de Daniel e chegamos finalmente ao capítulo 7. O capítulo 7 que já iniciamos no vídeo anterior e que vamos finalmente começar a estudar profecia. Já começámos também no capítulo 2 de Daniel e vai ser feita uma comparação entre o capítulo 2 de Daniel, em que ele sonhou com aquela grande estátua, se bem se recordam, com vários metais, e também este capítulo 7 de Daniel, uma vez que temos muitas características que são semelhantes ao estudado no capítulo 2. Vamos então começar a estudar profecia e vamos começar a entender algumas coisas que nos são indicadas e que muitas vezes ouvimos falar, mas que não percebemos de todo o contexto. Se bem se recordam, no capítulo 7 de Daniel, que iniciamos o estudo e que lemos no vídeo anterior, nós verificamos que Daniel teve um sonho no qual é indicado como uma visão da noite. Portanto, Daniel teve um sonho, uma visão que foi dada durante o tempo em que ele estava a dormir. Durante este sonho, Daniel sonhou com 4 animais de características muito estranhas. 4 animais que, apesar de lhe serem dado o nome de animais vulgares, eles têm características muito bizarras relativamente à forma como eles são constituídos. Daniel sonhou então com estes 4 animais e nós ficámos de ver o que é que significariam esses 4 animais que Daniel sonhou então que Daniel viu então nesta visão, neste sonho que ele teve durante a noite. Vamos então recordar o que é que nós lemos no último vídeo, no capítulo 7, a partir do versículo 2. E se bem se recordam, nós verificamos então que Daniel estava a olhar na sua visão da noite e eis que 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Em primeiro lugar, gostaríamos também de vos dar indicação de qual o significado destes mares agitados. Já falámos, e destes ventos também, destes ventos que agitam o mar. Já demos a indicação que teria a ver com guerras, com conflitos no último vídeo. No entanto, gostaria de ver convosco relativamente, por exemplo, aos 4 ventos. Se nós formos ver no livro de Jeremias, no capítulo 49, livro de Jeremias, vamos tentar novamente abrir. Não está a abrir, porquê? Ok, livro de Jeremias, não sei porquê, não está a abrir aqui no computador. Vamos então abrir na Bíblia, na Bíblia escrita, não online, Jeremias 49, 36. Vamos verificar então aqui na Bíblia, no livro de Jeremias 49, 36. Diz então o seguinte: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Temos aqui então uma indicação inicial de 4 ventos. No livro de Jeremias, também no capítulo 51, no versículo 1, portanto, já vimos aqui que tem a ver com guerras, o Senhor os espalhou por todo lado. No versículo 51,
No capítulo 51, também de Jeremias, no versículo 1, diz o seguinte: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilónia e contra os que habitam em Leb-Camai. Portanto, dá aqui uma indicação que Babilónia iria cair. Portanto, temos aqui a indicação de que temos uma situação de guerra contra a Babilónia, uma situação de instabilidade, e a isso se referem então os 4 ventos. Também no livro de Apocalipse, nós podemos verificar uma referência ao mar. O mar normalmente tem a ver com águas. Águas têm a ver normalmente com povos. E se nós verificarmos no livro de Apocalipse, no capítulo 17 e no versículo 15, já conseguimos abrir aqui então a nossa Bíblia online, Apocalipse 17 e no versículo 15 diz então o seguinte: e disse-me, as águas que vistes onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Normalmente existe uma relação muito grande em termos de profecia quando estamos a estudar o livro de Daniel, que determinadas indicações são dadas no livro de Apocalipse e vice-versa. Determinadas indicações que foram dadas no livro de Daniel servem para interpretar o livro de Apocalipse. Como já dissemos aqui anteriormente, a Bíblia estuda-se um passo aqui, um passo ali, de forma que é regra sobre regra, preceito sobre preceito, e as indicações que estão muitas vezes num livro são dadas, é dada a sua interpretação num outro livro da Bíblia. No livro de Daniel, felizmente, nós até temos muitas indicações no próprio livro de Daniel do significado das profecias, como é o caso do que vamos ver agora relativamente aos 4 animais. Do que seriam então os animais, o que seriam os animais que Daniel viu. E se nós verificarmos então, Daniel viu então estes 4 animais, que nós já lemos anteriormente, mas vamos ler novamente. E o primeiro era como um leão, tinha asas de águia, enquanto olhava foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Nós verificamos aqui que nesta altura já estava a governar Belsazar, mas nós sabemos que o símbolo de leão é um símbolo que foi usado grandemente pela Babilónia. Este sonho pode ter ocorrido provavelmente por volta de 550 a.C. Provavelmente Daniel teria cerca de 73 anos de idade. E nós verificamos que estes animais simbolizam reinos porque o próprio livro de Daniel, se nós verificarmos no capítulo 7, mais à frente, no versículo, adiantando um bocadinho para o versículo 23, diz aqui, e já no versículo 17 também diz, estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Portanto, dá indicação aqui que os animais são reis. Reis ou reinos, porque um reino precisa de um rei. Portanto, é a mesma coisa. Também no versículo 23 diz, relativamente ao 4º animal, será um 4º reino na terra. Portanto, reis ou reinos, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Estamos a falar então aqui de animais que simbolizam reinos. O primeiro animal que Daniel viu no seu sonho foi então um leão com asas, que era um símbolo que era utilizado muito na altura da Babilónia. Foram encontrados várias representações de leões alados na altura que Babilónia então governava, de forma que nada melhor do que a representação da Babilónia por este animal
com asas. Reparem que vai haver aqui uma simbologia, como já dissemos, com o capítulo 2 de Daniel, que já vamos verificar numa imagem relativamente a essa relação com o capítulo 2 de Daniel, mas vamos continuar. O leão como rei das feras e a águia como rainha das aves representavam adequadamente este império da Babilónia no apogeu da sua glória. A figura do leão pode ser vista em várias peças na arquitetura da antiga Babilónia. Este império, que dominou o período correspondente à cabeça de ouro de Daniel, em 605 a 539 a.C. Se nós verificarmos também no livro de Jeremias, vamos ver se funciona desta vez. Parece que há aqui uma situação que não quer funcionar relativamente ao livro de Jeremias. Ok, nós vamos abrir então aqui na nossa Bíblia e vamos abrir Jeremias na nossa Bíblia escrita e impressa. Vamos abrir em Jeremias no capítulo 4. E no versículo 7. Jeremias 4 e 7, que diz o seguinte: Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações, ele já partiu, já deixou o seu lugar, para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. E falava aqui então o profeta desta Babilónia que iria levar os cativos de Israel e queria levar os cativos de Israel para a sua cidade. Então, temos mais alguns versículos de Jeremias, como no capítulo 50 e no versículo 17, que podemos também ver. Ora, no versículo 17, que diz o seguinte, também mais uma indicação relativamente à Babilónia: todos os que se acharam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, contra a esperança dos seus pais, o Senhor. Fugi do meio da Babilónia e saí da terra dos caldeus, e cedo como os bodes que vão adiante do rebanho. Temos aqui, portanto, uma outra indicação relativamente à Babilónia, que dominou, então, deste período. E também no versículo 17, que diz o seguinte, em Jeremias: Cordeiro desgarrado a Israel, os leões o afugentaram, primeiro devorou o rei da Síria e, por fim, Nabucodonosor o desolou. Portanto, temos aqui mais uma indicação do leão e da Babilónia. Podemos também verificar, então, as 4 imagens que foram vistas as 4 imagens que foram então vistas na visão da noite do profeta Daniel. Temos então aqui a comparação dos metais da estátua de ouro do capítulo 2 de Daniel com os 4 animais do sonho de Daniel no capítulo 7 e os 4 impérios, os 4 reinos, e começamos então com o leão como a cabeça de ouro, o Império Babilônico. Vamos continuar então a ler em Daniel,
no capítulo 7, e depois diz assim: continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Este então segundo animal, que era como um urso, representa muito bem o Império Medo-Pérsia. Este animal levantou-se sobre um dos lados, pois quando ocorreu a queda da Babilónia, os medos eram superiores aos persas no poder, situação que posteriormente foi invertida. As 3 costelas na boca do urso representam as 3 principais conquistas da Medo-Pérsia no processo de estabelecer a sua hegemonia mundial. São elas a Lídia, no ano 547 a.C., depois temos a Babilónia em 539 a.C. e finalmente o Egito em 525 a.C. O domínio médio-persa durou cerca de 539 a.C. até 331 a.C. Depois Daniel vê então um terceiro animal, e o terceiro animal, que é semelhante a um leopardo e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Então aqui no versículo 6 temos um animal semelhante a um leopardo, com características bizarras, como todos os animais que já vimos anteriormente. E este terceiro animal é então feroz, carnívoro, notável pela sua velocidade e agilidade de movimentos, e historicamente as 4 asas têm sido interpretadas como representando a velocidade com que Alexandre o Grande venceu os seus exércitos inimigos. Quem nunca viu um filme relativamente a este Alexandre o Grande, aliás, já estamos a falar de profecias que estão completamente relacionadas com a história e descritas nos livros de história. Nós estamos a falar de nada inventado, de nada que seja uma interpretação meramente humana, mas sim de situações que estão escritas nos livros de história. É só consultarem os livros de história, e penso que toda a gente já viu relativamente a estes impérios, até filmes relacionados com eles. Portanto, a curiosidade aqui é que isto está descrito nas Sagradas Escrituras. Talvez isto muitos de vós não soubessem. E então este Alexandre o Grande venceu os seus exércitos inimigos. As 4 cabeças representam os 4 generais que dominaram o Império Grego após a morte de Alexandre. Estes generais foram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. A Grécia dominou entre 331 a.C. a 168 a.C. e corresponde aos quadris de bronze da estátua de Daniel 2. Temos aqui, vamos ver novamente então aqui a estátua. Já vimos o ouro, o leão, Império Babilônia, depois temos a prata, Império Medo-Pérsia, com o urso, e de agora estamos neste momento no Império Grego de Alexandre o Grande, a parte do bronze, dos quadris de bronze, que correspondem então a este animal estranho com 4 cabeças, um leopardo. Continuando então a ler, temos no versículo 7, depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis daqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Quem é que seria este 4º animal? Este 4º animal, historicamente, é Roma, um poder que sucedeu à Grécia no ano de 168 a.C., que é a data mais aceite em termos historicistas para a ascensão deste império, quando os romanos conquistaram então a Macedónia, que era a sede do poder grego. A expressão de qual tinha dentes de ferro está em paralelo com as pernas
da estátua, as pernas de ferro da estátua de Daniel, mencionada no capítulo 2. Refere-se à forma cruel com que Roma tratava então os seus inimigos. Vamos então verificar mais uma vez a imagem e a sequência destes 4 impérios, estes 4 reinos, a relação entre os metais da estátua de Nabucodonosor e os animais vistos no sonho de Daniel, em que temos então o ouro, o leão, mais uma vez a prata, Império Medo-Pérsia, anteriormente babilônica, na sua comparação com um urso. Depois temos o bronze, Império Grego, na comparação com o leopardo, e o ferro, Império Romano, a comparação com então este animal, este quarto animal estrondoso que foi visto, que era uma besta com 10 chifres. Também podemos verificar aqui, neste slide, as datas em que estes reinos governaram. Chegando então aqui à situação dos 10 reinos, 476 d.C., com pés, parte de ferro e parte de barro. Como este vídeo já está bastante longo, nós vamos terminar o estudo 2 aqui nestes 4 reinos. Ficaram a saber então quais foram estes 4 reinos, estes 4 reis, estes 4 impérios que dominaram então na Antiguidade e que estão escritos no livro profético de Daniel. E no próximo vídeo vamos então estudar sobre este 4º reino e também sobre estes 10 chifres. Vamos verificar o que é que eles representam e também o que representa depois aquilo que cresceu a partir deste império. Uma ponta pequena que cresce como um outro chifre a partir deste reino. Entretanto, espero que tenham todos um bom dia, fiquem bem, é o meu desejo.